Fala galera, beleza? Professor Tiagão aqui na área. Nós vamos agora dar início a um projeto maravilhoso para vocês, tá? Convido vocês a seguirem nas redes sociais, todas as redes sociais do grupo Upskill, a nossa nova plataforma de ensino, onde você vai encontrar cursos específicos para as suas necessidades, certo? Lá você vai ter PISME, Enem, todas as modalidades possíveis para que você possa ter no alcance da sua casa os melhores professores do estado de Minas Gerais, quiçá do Brasil. Fechou? Então eu separei para vocês agora, ó, atenção a galera do PISME 2, separei para vocês algumas super dicas para vocês, tá bom? Então vocês vão ter uma revisãozinha comigo agora para o PISME 2, fechou? Vamos lá então. Eu vou passar para vocês agora um dos assuntos mais importantes que a gente vai encontrar para o PISME 2, que é desenvolvimento embrionário. Então nós vamos ver aqui, ó, desenvolvimento embrionário. Toda vez que a gente fala sobre desenvolvimento embrionário, a gente tem que falar das características gerais dos animais. O professor já está cansado e está escrevendo de forma errada. Então nós vamos lá. Embrionário. Essa vai para o making off. Desenvolvimento embrionário, certo? Eu sempre tive vontade, vou dar essa oportunidade para o Luiz Cavalcante, para fazer. Sempre tive vontade de fazer um vídeo que aparece aquela parte assim, preto e branco. Errou, apareceu, eu acho chique aquilo. Então se você puder, Luiz, estiver me ouvindo aí agora, você faz isso daí para mim, por favor, tá? Ó, desenvolvimento embrionário, certo? Desenvolvimento embrionário fala para nós das características dos animais, certo? Características dos animais, certo? E aí, nós vamos ter as etapas do desenvolvimento embrionário. Eu queria te chamar a atenção para uma etapa que é primordial para nós. Parece aquela almofadinha de viagem que a gente usa, né? Lembra? Quem viajou aí, ó, parece aquela almofadinha de viagem. Essa etapa do desenvolvimento embrionário, ela se chama de gástrula. E ela é muito importante para nós, porque é nela que ocorre a formação dos tecidos. Tá? É nessa etapa aqui que ocorre a formação dos tecidos. Certo? Aí a gente está falando de endoderme, mesoderme, ectoderme. Então é nessa etapa que acontece. Tanto é que nós dividimos em dois sub-reinos. Reino parazoa e reino metazoa. O parazoa é aquele que não chega até essa fase, então não forma tecidos. Tá? Já o metazoa chega e passa dessa fase. Por isso que a gente tem, então, a formação dos tecidos nos animais. E aí eu preciso que vocês compreendam o seguinte, ó. Essa região aqui, ela vai se chamar arquêntero. Ela vai se chamar arquêntero, tá? E aí eu tenho aqui com vocês o seguinte, o que é o arquêntero? É o intestino primitivo. É o intestino primitivo, certo? É a primeira modalidade de intestino que a gente vai encontrar nos animais. E nós temos aqui, em outro momento, essa região aqui, ó, que não é palpável, é só o canal de comunicação do meio interno com o meio externo. A gente chama isso daqui de blastóporo. Tá? Blastóporo. Então, o que é o blastóporo? É o canal de comunicação do seu intestino primitivo com o meio externo. Se você faz uma análise agora no seu corpo, você vai entender o seguinte, como que o meu intestino se comunica com o meio externo agora? Ó, o seu intestino está aqui, ele vai se comunicar com o meio externo através da boca ou através do ânus. Então, o blastóporo, ele é responsável pela formação
ou da boca ou do ânus. Mas isso aí tem um parênteses, tá? Nem todo animal forma ânus. E aí você tem que puxar aqui, ó, uma setinha para indicar o seguinte: existem animais que vão ter o sistema digestório, tá? Pensa nisso. Sistema digestório. Esse sistema digestório pode ser o seguinte: ou ele vai ser incompleto, tá? Ou ele vai ser completo. Como é que funciona isso? Isso é simples. Por que ele é incompleto? Porque ele não tem tudo. Então ele não vai ter ânus. Por que ele é completo? Porque ele tem tudo. Então ele vai ter tanto boca quanto ânus. Então somente os animais acima de nemateumintos, que são os vermes cilíndricos, que têm sistema digestório completo. Quinidários, que são águas vivas. E os plateumintos, que são as tênias, tá? Elas não têm sistema digestório completo. Então guarda essa informação. Então o que eu preciso de vocês aqui é o seguinte: lembra dessa fase chamada de gástrula, lembra do intestino primitivo, que se chama arquêntero, lembra que o blastóporo ou ele forma primeiro a boca, aí a gente vai dar o nome de quê? Se forma a boca primeiro, nós vamos chamar de protostomados. Os animais que formam a boca primeiro são chamados de protostomados. Os animais que formam o ânus primeiro são chamados de deuterostomados. Certo? Então você precisa lembrar agora que os animais são classificados de acordo com o que o blastóporo forma primeiro, ou a boca ou o ânus. Entendido? Então, basicamente, quando você sabe, né, um pouco de cada uma dessas etapas do desenvolvimento, você vai saber sobre esse processo. Então, por exemplo, em relação aqui, ó, a tecidos, você pode dividir os animais em dois grupos, o que forma 2 e o que forma 3. 2 diblástico, 3 triblástico. Então, cada uma dessas etapas, ela tem uma inerência a uma característica desses animais. Fechou? Então, qual que é a minha dica para você que vai fazer PISM 2? Entenda cada uma das etapas do desenvolvimento embrionário para que você possa aplicar aí os seus conceitos, tá, inerentes a que cada característica que vai sair dessas etapas. Na etapa da gastro, ela pode sair falando sobre tecidos ou pode sair falando sobre arquêntero ou blastóporo. Fechou? Nós vamos ver agora como que isso vai ser cobrado de você na prova. Então vamos comigo aqui para uma questão. Olha que questão interessante aqui, ó. Sobre, olha aqui, ó como é que o professor de vocês é bom. Sobre as características que mostram o parentesco evolutivo, certo? Entre os grupos de equinodermos. E aí, ó, eu já vou para fazer uma dica para vocês aqui, ó, tá? Já vou para uma diquinha aqui muito maneira. Olha que coisa interessante. Os equinodermos são os primeiros grupos dos deuterostomados. O que significa isso? Forma o ânus primeiro, certo? E aí vamos seguir aqui, ó. Você tem os equinodermos e os protocordados, que são os cordados primitivos. Então, lembra do conceito de operacional, que você está comparando. Então, ele quer aqui, ó, alternativa correta entre quem? Entre equinodermos e protocordados. Esse proto aqui é só para dificultar a sua vida, mas foca nesses cordados. Então vamos aqui comigo. Olha que interessante. A letra A, olha o tal do blastóporo aqui, ó.
origina o ânus, opa, isso eu sei, nos dois grupos e a boca surge em outra região. Por isso são chamados de deuterostômios. E aí, plateia, o que vocês acham? Letra A. Esse é o nosso gabarito. Agora, vamos lá. Professor, eu acho que pode ter outra coisa aí. Pode ter outra coisa. Mas vamos lá. Ó, o foco nosso agora é o celoma. É ausente nos dois grupos. O celoma só é ausente em quem? Literalmente, em poríferos, quinidários, certo? E vou até colocar de outra cor aqui, ó, plateumintos. Por que eu coloquei de outra cor? Porque você tem que entender que esses dois aqui, eles não têm a mesoderme. Então, eles não têm a condição de apresentar celoma, tá? Mas os plateumintos são os acelomados, porque eles têm, mas não funcionam, tá? Então, aqui, ó, plateuminto está aqui. Então, a letra B está dizendo para nós o seguinte: tanto equinodermos quanto protocordados não têm celoma. Então, ó, a gente já mata essa questão aqui, ó. Certo? Certo? E outra coisa, ó, por isso os indivíduos são classificados nesses dois grupos como o corpo achatado. Quem é que tem o corpo achatado? Plateumintos, tá? Então vamos lá, letra C. O esqueleto é produzido pela derme, camada que se forma da ectoderme. Portanto, nos dois grupos observa-se a formação de exoesqueleto. Exoesqueleto é nos artrópodes. Lembra lá? Mosca, mosquito, barata, besouro, camarão, caranguejo, toda essa galera. Então a letra C também está excluída por causa disso. A letra D, ela fala sobre sistema digestório. Isso pode até trazer alguma coisa para nós, tá? Então vamos lá. O sistema digestório é formado a partir da endoderme, no grupo dos cordados, e da mesoderme, no grupo dos equinodermos, tá? Não, gente, tudo é formado pelo mesoderme, tá? Mesoderme. Ok? Então essa questão aqui também está equivocada. Por último, letra E, o sistema nervoso origina de uma notocorda nos dois grupos de animal. Equinodermos é invertebrado. Invertebrado. Então não tem nenhuma dessas estruturas. Então a gente mata essa daqui, ficando com a letra A de amor, porque é o que eu amo, a minha ruivinha maravilhosa, né? Fechou? Turma, espero que eu tenha te ajudado a resolução dessa questão. E assim, simples e puro. Se você que está assistindo a gente agora colar juntamente com o grupo Upskill, você vai fazer suas provas assim de forma muito mais fácil. Então siga a gente nas redes sociais, tá? Nos acompanhe, porque vai ter dica aí. Tem muito mais dica do que você imagina, com outros professores. Valeu? Forte abraço do professor Tiagão.